paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele irá fazer. Nessa noite iremos terminar a história de Jacó. Nós estamos meditando na história de Jacó, uma história maravilhosa que muito tem nos ensinar. A palavra de Deus que eu li ontem foi no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo de número 34, que diz: o copeiro morre, porém se esqueceu de Jacó, né? Glória a Deus. Nós sabemos, meu amado, minha amada, que na nossa trajetória as pessoas podem se esquecer de nós, mas nós sabemos que temos um Deus que não esquece de nós, assim como Ele não esqueceu de Jacó, quando Jacó estava ali naquela casa do cárcere, né? A palavra de Deus nos diz que ali o carcereiro entrega tudo na mão de Jacó. Jacó vai conduzindo os trabalhos ali daquela prisão. Glória a Deus, meu amado, minha amada, onde você estiver, o Senhor está com você. E aonde você estiver, a luz do Senhor brilhará na sua vida, porque a palavra de Deus nos diz que lá, na casa do cárcere, Jacó ali fazia tudo, e a palavra de Deus nos diz que tudo prosperava. Certo dia, o copeiro, o mó e o padeiro acabaram indo parar naquela casa do cárcere. Foram parar ali, sim, porque eles fizeram algo que desagradou a Faraó e foram parar ali naquela prisão. E ali eles ficaram também aos cuidados de Jacó. Certa manhã, Jacó chega e vê que eles estão meio tristonhos, meio inquietos, e eles contam a Jacó acerca de um sonho que eles tiveram. E ali Jacó interpreta aqueles sonhos. Para o copeiro, Jacó diz que ele retornaria novamente à presença do Senhor nosso Deus. Aí onde Jacó diz: olha, lembra de mim quando você estiver diante de Faraó, porque estou aqui injustamente, né? Mas a palavra de Deus nos diz que o copeiro mó não se lembrou de Jacó, glória a Deus. O nosso Deus, Ele não lhe esquece. O padeiro, Jacó disse que o padeiro iria morrer dentro de 3 dias. E assim fora. Meu amado, minha amada, passaram-se 2 anos inteiros. Muitos acontecimentos aconteceram e Jacó ali na casa do cárcere, né? Ali naquela prisão. Veja, que mesmo quando nós estamos assim achando que as coisas não estão mudando, que tudo continua igual, mas nada permanece igual, porque o nosso Deus está trabalhando. Mesmo que às vezes o Senhor esteja em silêncio, assim, às vezes você está orando e não tem ouvido resposta da parte do Senhor nosso Deus. Se você está trabalhando, fazendo a vontade do Senhor e o Senhor não tem falo com você, permaneça fazendo aquilo que o Senhor lhe mandou fazer. Porque quando for a hora de mudar de direção, o Senhor com certeza lhe trará outra visão, ou usará outra pessoa para falar com você. Glória a Deus. Jacó permaneceu fazendo as coisas dele ali na casa do cárcere e honrando a Deus. Certo dia o Senhor, que não nos esquece e não esqueceu de Jacó, ali a palavra de Deus nos diz que fez com que Faraó sonhasse. Isso após 2 anos, Jacó ali preso, aquele padeiro, aquele copeiro, né, que o padeiro ter morrido, aquele copeiro não se lembrou de José, mas o Senhor nosso Deus, meu amado, minha amada, se lembrou de José, porque fez com que Faraó sonhasse um sonho. E a palavra de Deus nos diz que aquele sonho que Faraó sonhara, ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Os adivinhos, os mágicos, os astrólogos, todos que Faraó chamara, aqueles que estavam a seu serviço, ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E aí, meu amado, minha amada, que o copeiro, é nesse momento que o copeiro se lembra de José. E aí vai falar para Faraó acerca de um homem hebreu que estava lá na casa do cárcere e que interpretaram o sonho dele e do padeiro. E assim como ele dissera, aconteceu. Glória a Deus por isso, meu amado, minha amada. O Senhor sabe como fazer as coisas no momento certo. Se o padeiro, se o copeiro lembrasse de Jacó antes, talvez Jacó não ia alcançar o posto que ele alcançou. Então o Senhor às vezes faz as pessoas esquecerem de você, porque o Senhor tem coisas maiores para você lá na frente. E também porque, meu amado, quando você estiver na posição que o Senhor lhe colocar, quando você estiver abençoado, quando você estiver honrado, não ter outra pessoa que venha dizer: olha, só está ali porque eu coloquei. Não, porque quem vai lhe colocar no lugar onde você tem que chegar é o Senhor nosso Deus, glória a Deus. Se muitos estão onde estão, foi porque o Senhor colocou você aí. Então, glória a Deus. Então, ali o copeiro se lembra de Jacó nesse momento. E Faraó manda chamar Jacó. E a palavra de Deus nos diz que quando manda chamar José, né? O copeiro se lembra de José, e Faraó manda chamar José.
E quando José chega, ali o copeiro ali vê que é José e Faraó, né, certamente ali pergunta se é esse José. E José diz que é ele. E Faraó fala para José, né, que ele que sabe os sonhos. Mas José não se engrandece. José diz que o Deus, né, que está nos céus, esse que é sabedor de todos os sonhos. E ali irá falar com ele, né, glória a Deus. E trazer boa resposta ao Faraó, né, glória a Deus, né. Então, o Senhor, né, José não toma fama para si, não, mas toma para o Senhor, não, o Senhor que é sabedor de todas as coisas. E ele trará boa resposta ao Senhor, né. Então, veja, meu amado, minha amada, que eu, você, que nós nunca podemos querer tomar a glória, que é de Deus, não. A glória pertence ao Senhor. A quem honra, honra, a quem tributo, tributo. É assim que diz a palavra, mas a quem glória, glória. Então, a glória só pertence a Ele. José não toma a glória para si, mas adianta Faraó, que é Deus, que faz ele saber acerca de todos os sonhos. E ali Faraó conta os sonhos das vacas magras, da vaca gorda, da espiga de milho magra, da espiga de milho gorda, né? Como a espiga de milho gordo magra come a gorda, como as vacas magras come a gorda, enfim. Aí José vai falar para ele que aqueles dois sonhos, né? Porque primeiro o Faraó sonha com as vacas, as magras engolindo a gorda. Depois ele acorda, aí dorme novamente, continua sonhando. Agora com as espigas de milho, as magras engolindo as gordas, né? Às vezes acontece isso, né? Então, José, ela explica para Faraó, olha, Deus lhe mostrou isso em 2 vezes, porque Deus tem pressa em realizar, né? E Deus mostrou a você, ao Senhor, o que irá acontecer no futuro. Aí falaram que seria 7 anos de fartura, e após 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Aí ele fala para o Faraó, se proveja de um varão, para juntar no tempo da fartura, para no tempo da fome não faltar alimento. Já o Faraó ali maravilhado, porque José não só interpretou seu sonho, mas trouxe a solução também do que fazer no tempo da adversidade e da fome. A palavra de Deus nos diz que ele olha para os seus e diz, em quem encontraremos, né? Aonde encontraremos um jovem tão inteligente, né? Alguém tão inteligente e que tem o Espírito de Deus. Então ali coloca abaixo de Faraó, José, e acima de todos ali no Egito, José. Sai com José no carro, dá o anel ali de honra para José, e o nome de José é exaltado para a glória do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha amada, o Senhor nosso Deus é poderoso. No tempo certo, Ele irá fazer aquilo que Ele tem falado a você. Glória a Deus, dará certo. Passaram-se muito tempo, né? A palavra de Deus nos diz que já José, com 17 anos, sonhava aqueles sonhos. Então, ali foi jogado naquele poço, foi para ali o Egito, e a palavra de Deus nos diz que até quando chega aqui, que José é empossado como governador do Egito. José já tem 40 anos, então glórias a Deus, meu amado, minha amada, não desista, o Senhor está no comando de todas as coisas. O tempo é Senhor, porque nós sabemos que no tempo o Senhor está trabalhando, né? Então, o Senhor, nosso Deus, está no comando de todas as coisas. O Senhor é o Senhor do tempo. Então, fique na dispensação do Senhor. A sua bênção está logo ali, está perto. Continue na dispensação do Senhor que já está chegando. E creia que não foi você, não foi o homem, mas foi Deus que preparou tudo para a glória do nome dele. Não queira se exaltar, mas dê a honra e a glória sempre a Deus, assim como José fez, né? Então, veja, meu amado, minha amada, que ali José, agora como governador, Faraó da sua filha, para se casar com José. E José, ainda no tempo da fartura, tem 2 filhos. E a palavra de Deus nos diz que no tempo da seca, né, no tempo da fome, a família de José vai ter com ele. E José, ele é o primeiro a reconhecer seus irmãos. Os irmãos de José não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos. E ali a palavra de Deus nos diz que José faz algumas pegadinhas para ver se os irmãos dele mudaram, né? E pede também depois para que os irmãos traga seu irmão mais novo para que ele o conheça. E a palavra de Deus nos diz que quando ele leva Benjamim, e ali José se revela a eles. O irmão de José teme, pensando que José vai fazer algum mal a eles. Mas José, meu amado, minha amada, já com o coração assim, cheio da presença de Deus, um jovem que sempre viveu na presença de Deus, cresceu-se na presença de Deus, e com o coração cheio de amor
falara para seus irmãos que não iria fazer nada contra eles, mas que eles entendessem que foi o próprio Deus que fez com que os irmãos dele agisse daquela forma, para colocar ele ali no Egito, para cuidar deles nesses dias de fome. Então, meu amado, minha amada, a família de José, vem encontrar José, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Aquele choro de Jacó agora se torna alegria, porque, meu amado, minha amada, olha que coisa boa. Aquele que ele achava que estava morto, seu filho amado, estava vivo, glória a Deus. E não só Jacó, mas todos foram morar com José no Egito e cumpriu-se os sonhos de José, né? Quando José tinha 17 anos, que o Senhor dera a José. A família de José veio e se inclinaram perante ele. E nós vemos que ali todos viveram em paz, porque o Senhor nosso Deus é o Deus que faz, meu amado. Então, descanse na presença do Senhor e receba a vitória da parte de Deus. Não desista, mas permaneça fazendo tudo de conformidade à vontade do Senhor, que a sua vitória está próxima e com certeza você irá glorificar e adorar o nome do nosso Deus. E você vai cantar o hino da vitória, não sozinho, mas junto com os seus. Assim como José cantou o hino da vitória, né? Glória a Deus, porque imagina agora, não só pelo fato de estar rico, abençoado, porque ele tinha Deus, agora também tem a sua família por perto. Glória a Deus, o Senhor é poderoso, Ele faz essas coisas. Então vai dar tudo certo, meu amado, minha amada. Todas as coisas irão para o lugar, em nome de Cristo Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Pai, por essa noite maravilhosa que estamos na tua presença. Continua nos abençoando, livra-nos, ó Deus, de todo acidente do corpo e da alma. Visita cada um dos teus filhos nessa noite e ajuda a ser aquilo que o Senhor quer. E vai realizando o desejo do coração de cada um, de conformidade à tua vontade. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, um forte abraço. Permanecemos assim, eu daqui orando por vocês. Eu sei que vocês estão orando por mim. E assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. Um forte abraço.